Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Lembro da última vez em que Trump estava aumentando a pressão e a retórica contra os russos. Ele deu a eles 12 dias para aceitar um cessar-fogo incondicional. Caso contrário, a resposta seria devastadora. Isso é claro. A perspectiva de os Estados Unidos entrarem, se não em guerra com a Rússia, ao menos colocando todo o seu poderio por trás da tentativa de esmagar a Rússia, gerou muita expectativa. E então os 12 dias se passaram. Eles se encontraram no Alasca e Trump retirou o cessar-fogo incondicional da mesa. Eu estava me perguntando, agora que vimos essa demonstração novamente nas Nações Unidas, vemos a mesma retórica. Os russos estão perdendo, a Ucrânia está vencendo, vamos recuperar todo esse território e já que estamos nisso, por que não tomar algum território russo e derrubar os jatos russos do céu? E mais uma vez os europeus estão muito animados. Finalmente, os Estados Unidos estão entrando, tornando-se mais diretamente envolvidos, pelo menos, já que já estão bastante envolvidos. Como você avalia esse desdobramento? Bem, antes de começar, gostaria de parabenizá-lo por colocar no ar opiniões muito divergentes vindas de diferentes especialistas ou pessoas que estão sendo acompanhadas pela mídia alternativa. Uma hora atrás, assisti à primeira parte da sua entrevista desta manhã com Jeffrey Sachs. E o que estou prestes a dizer diverge fortemente da interpretação dele. A posição geral dentro da mídia alternativa. Sachs é muito conhecido, e com razão, e tem um grande público, também com razão. Eu sou muito menos conhecido, com razão. E minhas opiniões poderiam ser descritas como um ponto fora da curva sobre o que vamos discutir. Acho que seria muito informativo para os espectadores comparar, assistir a essas duas interpretações diferentes quando cada um de nós foi questionado por você sobre esse assunto. Jeffrey Sachs disse que a atuação do Sr. Trump nas Nações Unidas foi um fracasso colossal de liderança. Eu discordo totalmente. Mas por trás disso não está apenas a minha opinião sobre esse assunto, ou a opinião dele sobre esse assunto, mas sim onde nós dois nos posicionamos em relação a tudo sobre o Sr. Trump. Não é amplamente discutido que o Sr. Sachs é um globalista por definição, dado seu cargo na Universidade de Columbia. Ele tem sido um apoiador do movimento verde. Toda a sua carreira nos últimos 30 anos tem sido voltada para a sustentabilidade. E o Sr. Trump, em seus discursos na ONU, criticou duramente ambas as posições. Tanto o globalismo, especialmente o aspecto relacionado a fronteiras abertas, quanto, de forma muito específica, o movimento verde. And very specifically trashed the Green Movement. So we're coming from very different positions on Mr. Trump in general. Então, estamos partindo de posições muito diferentes em relação ao Sr. Trump em geral. Mas vamos analisar o que aconteceu esta semana em seu discurso e na resposta de Trump aos repórteres sobre a derrubada de jatos russos que violaram o espaço aéreo e a probabilidade de que o Sr. Zelensky consiga recuperar seu território graças à ajuda que receberá da União Europeia. Agora, Jeffrey Sachs estava criticando Trump por sua falta de sinceridade, por não explicar ao povo americano a base de sua política e por ser dúbio. Minha posição é que, se o Sr. Trump fizesse qualquer uma dessas coisas, ele seria empichado e removido do cargo em poucas semanas. A política dele em relação à Rússia, ao contrário de sua política sobre o movimento verde ou fronteiras abertas, tem pouco ou nenhum apoio dentro do MAGA. Tem ainda menos apoio. Na verdade, ele é veementemente rejeitado pela maioria dos congressistas e pela maioria do establishment político americano. Por essa razão, não há sinceridade em seu discurso. Há duplicidade, discurso ambíguo, e ele está iludindo as pessoas. Então, essa foi minha primeira conclusão sobre a avaliação de Gilbert Doctorow quanto à probabilidade de o Sr. Zelensky vencer a guerra contra a Rússia. Houve uma reação inicial de entusiasmo entre os líderes europeus.
Não foi só Lindsey Graham, nos Estados Unidos, que se deixou levar por isso. Foi toda a liderança europeia de alto escalão, seja Merz, Starmer ou Macron. Whether it's Merz or Starmer or Macron. Macron was sitting next to Trump. It looked very Macron estava sentado ao lado de Trump e parecia muito satisfeito ao ouvir Trump dizer que realmente acredita que Zelensky pode ter sucesso. Bem, essa foi a reação inicial. Depois de um tempo e reflexão, e depois que veículos como o Financial Times vieram a público e disseram: olha, pode ser que a palavra do Sr. Trump não deva ser levada ao pé da letra e que, na verdade, ele está preparando o terreno para uma saída americana e para que a Europa seja culpada, porque haverá um jogo de empurra pela eventual derrota e capitulação da Ucrânia. Bem, essa agora se tornou uma visão consensual entre os porta-vozes da União Europeia, como Kaja Kallas, que veio a público e disse exatamente isso. Mas bem, não exatamente. O que ela disse foi que a Ucrânia não pode ter sucesso apenas com a ajuda da União Europeia. Isso é uma dica de que os Estados Unidos deveriam fazer parte do grupo, mas sugere que agora eles entendem que foram feitos de bobos, ou, como um leitor do meu ensaio recente disse, que o Sr. Trump estava provocando-os, o que de fato é a minha visão da situação. Se ele dissesse abertamente que espera que o Sr. Zelensky seja derrotado, e assim por diante, enfrentaria uma enorme resistência de todo o Congresso. Então, esse é o jogo que ele está jogando. Além disso, sobre o comentário do tigre de papel, um insulto aos russos. Alguns leitores russos das minhas entrevistas, à medida que são traduzidas para o russo por várias plataformas da internet, disseram que isso foi um insulto ao Putin. Bem, deixe-me dar minha breve explicação. O Sr. Trump quer ser um pacificador. Ele quer que a guerra acabe. E ele foi informado por todos os lados que deve pressionar o Sr. Putin. Acredito que ele está pressionando o Sr. Putin. E essa provocação de chamar a Rússia de tigre de papel fez parte das técnicas de pressão de Donald Trump sobre o Sr. Putin, mas não no sentido que os líderes europeus e muitos no Congresso gostariam. A provocação é: Vladimir, acabe logo com isso. Esmague a Ucrânia agora. Recentemente, eu disse em uma entrevista que isso poderia ser feito se o Sr. Putin eliminasse os Erashniks e destruísse a Bankovskaya Ulitsa, a rua no centro de Kiev onde ficam a maioria dos escritórios do governo. Um leitor e comentarista russo disse: você está 100% certo. E para um russo escrever isso é algo bastante corajoso. Isso é ser considerado um crítico de Putin ou um agente inimigo. Mas essa é a mensagem que o Sr. Trump está transmitindo. That is the message that Mr. Trump is delivering. É interessante, porém, que o pacificador nem sempre consegue fazer a paz, porque isso é visto como um sinal de fraqueza. Por exemplo, no final da Guerra Fria, quando Reagan quis abrir negociações com os soviéticos e discutir como melhorar as relações e alcançar mais paz, teria sido muito difícil para um conciliador fazer isso. Mas, como ele era considerado linha dura, ninguém podia acusá-lo de ser brando com os russos. Então, por ter a reputação de ser um pouco falcão, ele tinha o capital político para realmente ir lá, conversar e tentar fazer a paz. Quero dizer, você pode dizer o mesmo sobre a forma como os russos fizeram concessões territoriais aos chineses. Para Yeltsin, isso teria sido impossível porque ele era visto como fraco. Teria sido quase traição. Ninguém via Putin como fraco. Então ele conseguiu fazer muitos acordos, o que lançou as bases para relações mais estáveis e fortes com os chineses. Acho que meu ponto é que você pode estar certo nisso, porque é muito difícil fazer a paz se você é visto como pacificador, já que eles são vistos como fracos. Às vezes pode ser bom adotar uma postura mais agressiva. Mas devo dizer que há uma certa desonestidade nisso, e não se limita ao Trump. Toda essa ideia de que quando ele diz que sim, a Ucrânia pode vencer. Ninguém realmente acredita nisso. E dado que a reação deles foi:
Espera, ele só está tentando nos culpar pelo fracasso na Ucrânia? Obviamente, os europeus também não acham que a Ucrânia está vencendo. É apenas uma daquelas coisas que você precisa dizer para demonstrar lealdade à narrativa que mantém a guerra em andamento. Então todos nós ficamos repetindo: sim, a guerra foi não provocada, a Ucrânia está vencendo, eles estão tendo poucas baixas. A Rússia está enviando ondas humanas. O Zelensky é super democrático. Quero dizer, é isso que você precisa dizer para apoiar a continuação da guerra. Mas a questão é que não há honestidade em lugar nenhum. Todo mundo está apenas mentindo para sustentar a narrativa, o que torna impossível chegar a um acordo de paz e, em vez disso, mantém a guerra em andamento. Mas como você avalia Starmer, Macron, von der Leyen e Merz? Quais são as posições deles? Por que eu vi o Sr. Tusk, o primeiro-ministro da Polônia, ir ao Twitter e perceber: espera aí, talvez estejamos sendo enganados aqui. Ou seja, Trump está tentando transferir a responsabilidade pela guerra na Ucrânia para nós. Quero dizer, acho que eles não entrariam em pânico desse jeito se realmente achassem que a guerra estava indo a favor deles. Quero dizer, por que você iria querer assumir a responsabilidade se realmente acha que está vencendo? Bem, eles estão tão profundamente envolvidos em toda essa baboseira e todo esse absurdo que é muito difícil para eles, especialmente porque agem em total sintonia e são muito críticos com qualquer membro dos 27 países que saia da linha, como Fico na Eslováquia e Orbán na Hungria fizeram. Então, eles vão tomar uma atitude, mas estão adiando e adiando uma atitude em direção à realidade. Mas deixe-me ser muito preciso sobre a duplicidade e as mentiras ao público, ou as falsidades que o Sr. Trump está espalhando. Isso ocorre em uma área, talvez em algumas outras áreas. Mas a área que merece destaque é sua política sobre democracia, a guerra entre Ucrânia e Rússia e o que ele espera das relações americanas com a Rússia após a guerra. Ele não ousa expor isso de maneira direta, honesta e franca. Pelo motivo que acabei de mencionar, ele perderia todo o seu apoio político e se tornaria um presidente em fim de mandato instantaneamente, se não fosse empichado, caso fizesse isso. Ao mesmo tempo, seu discurso na ONU foi perfeitamente franco e honesto e demonstrou liderança, goste-se ou não, da direção dessa liderança. Essa é outra questão. É uma escolha pessoal para quem está ouvindo. Mas ele foi totalmente sincero ao expressar seus pensamentos mais profundos sobre fronteiras abertas e sobre energias renováveis como substitutas dos combustíveis tradicionais. E ele foi perfeitamente honesto e franco. Se alguém se deu ao trabalho de ouvir até o fim do discurso dele sobre um mundo multipolar. Por que digo isso? Ele deixou claro que é obrigação dos chefes de Estado e de governo cuidar da prosperidade de seus povos e apoiar as tradições nacionais de cada país, que estabelecem a singularidade e a soberania dessas nações. Meu Deus, isso é uma ruptura completa com os princípios fundamentais dos neoconservadores e do globalismo. E isso foi dito de coração. Então ele realmente tem um coração e fala a partir dele, mas não sobre Ucrânia e Rússia. Mas eu entendo o que você está dizendo. John Mearsheimer interpretou da mesma forma que essa declaração, que era muito beligerante no papel e na retórica, serviu efetivamente para lavar as mãos de Trump em relação à guerra na Ucrânia. Achei isso convincente porque, quando ele disse, bem, vocês podem abater jatos russos, mas sabem, a América não vai participar. E vocês podem impor sanções esmagadoras à Rússia e sanções secundárias, que também vão esmagar a Europa. Mas sabem, vão vocês primeiro e depois a gente entra. Sim, vamos enviar todas as armas. Eles podem retomar todo o território. Mas sabem, vocês têm que comprá-las de nós. E eles realmente não têm o dinheiro. A América não tem as armas e os ucranianos não têm soldados.
Então acho que achei seu argumento no artigo bastante convincente nesse sentido. I found your argument in your article quite convincing in this sense. But I do have to say though that words Mas eu preciso dizer, no entanto, que as palavras realmente importam. E a retórica pode ser bastante perigosa. Todo esse argumento de atacar mais profundamente dentro da Rússia, eles vão enviar mais armas, foi uma das coisas que deixou Lindsey Graham todo animado, como uma garotinha. Agora os Estados Unidos não colocariam mais limites nas armas. Vamos ter esses mísseis de longo alcance atingindo o interior da Rússia, o que na prática seria um ataque americano à Rússia. E com os caças russos também, quero dizer, uma vez que essas palavras foram ditas, a Rússia precisa levá-las em consideração. E novamente, eles deixaram muito claro, se alguém na Europa pensar em atirar em um caça russo, então é guerra. Não há outro caminho. Então parece que a retórica, de qualquer forma, está se intensificando agora. It would be troublesome if there were anything true. Seria problemático se houvesse algum fundamento nas alegações, nas exigências e nos punhos erguidos dos líderes europeus. O que Trump estava fazendo era desmascarar o blefe deles. E é um blefe porque ele sabe, e eles sabem, que não tem os meios para fazer nada sem os Estados Unidos. E também está desmascarando o blefe dos americanos, as pessoas sob seu comando, que dizem a ele, e ele então repete, vamos enviar 3.000 mísseis para a Ucrânia, para que possam atacar em profundidade. Bem, essa questão foi abordada por analistas russos ao vivo, na televisão estatal, e eles insistem que essas armas ainda não foram produzidas. Estamos falando de algo para daqui a 2, 3 anos. Quando Trump disse que vai enviá-los, ele não disse quando. Eles disseram quando, mas não era sério. Não vai acontecer em 3 semanas. Portanto, essa beligerância que parecia evidente e que poderia ter deixado pessoas como Lindsey Graham satisfeitas, também é um blefe, conversa vazia. Enquanto isso, o Sr. Putin, o advogado, afinal de contas ele é formado em direito, não quer tomar uma atitude que deixe de ser uma operação militar especial e passe a ser de fato um ato de guerra. Ele não quer fazer isso sem autorização específica do parlamento. Esse homem, o advogado, está agindo em desacordo com o homem que é o comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, que também se chama Vladimir Vladimirovich Putin. Então temos essa contradição no topo da Rússia, e isso precisa ser resolvido. Isso só tem se arrastado e se arrastado. Sim, bem, o Zelensky fez alguns comentários de que poderia atacar. Não tenho certeza se ele pretendia atingir Moscou com Tomahawks, algo nesse sentido. Mas vi uma reportagem, não confirmei ainda, mas li que os Tomahawks não serão enviados. Então, novamente, isso também seria algo que causaria uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia. Então acho que por trás da retórica exagerada, ainda parece haver um pouco de bom senso. Mas sobre a questão do bom senso, o que você vê acontecendo de fato no momento? Quero dizer, você acompanhou a guerra muito de perto com seus diários de guerra e houve um desenrolar gradual ao longo do tempo. Tentamos tapar os buracos com novas armas, estratégias de recrutamento mais agressivas na Ucrânia, mas, no momento, há muitas regiões sendo cercadas, não só Pokrovsk ou Konstantinovka, mas também Kupiansk. Essa talvez seja a mais crítica. Muitos problemas estão se acumulando. Além disso, a frente de Zaporígia, que agora está sendo fechada tanto pelo oeste quanto pelo leste. Mas quando os países ficam desesperados, e você disse que os europeus se comprometeram totalmente com isso. E se não houver um caminho diplomático, sempre me preocupo que o desespero se traduza em estupidez. E não parece faltar isso na Europa neste momento. Então o que você acha? O que você vê acontecendo? Pergunto porque vejo os russos agora enviando Oreshniks para Belarus. Então não sei se eles sabem de algo que ainda não sabemos. Bem, algumas coisas. Primeiro, para facilitar para os ouvintes, Kupiansk tem sido descrita como um importante posto fortificado da Ucrânia.
É um centro logístico, sim, mas também é uma cidade que protege Kharkiv. Isso faz parte da estratégia russa de tomar Kharkiv sem um ataque terrestre direto à cidade, o que poderia ser muito custoso em termos de mortes de civis. Afinal, Kharkiv não é apenas a segunda maior cidade da Ucrânia, mas é essencialmente uma cidade de língua russa. Então eles estariam matando seu próprio povo se entrassem e invadissem a cidade. Por isso, eles pretendem cercar Kharkiv e tomar Kupiansk é uma parte importante disso. Eles fazem isso de forma bastante dramática, usando dutos subterrâneos da era soviética, dutos de gás, para trazer secretamente suas próprias tropas. Alguns desses tubos são bem grandes. Me disseram que algumas das forças russas estavam andando de motocicleta ou scooter por dentro desses tubos. De qualquer forma, foi um evento muito dramático. Eles já têm suas tropas no centro de Kupiansk e estão fazendo a limpeza da área. Esse é um desenvolvimento importante para o Nordeste porque essa região Kharkiv servia como base para ataques às províncias fronteiriças russas, especificamente Belgorod e Kursk. Além disso, de forma bastante específica, os 700 soldados ucranianos que os russos dizem ter cercado dentro de Kupiansk, um grande número deles fazia parte do chamado Exército ou Corpo de Voluntários Russos, que eram justamente pessoas, desertores da Rússia, armados e enviados pelos ucranianos para cometer atos de terror e assassinar civis na primeira incursão ucraniana em áreas de fronteira, que ocorreu há aproximadamente um ano, antes das ações em Kursk e Belgorod. Então os russos estão muito determinados a matar todos eles. E acho que já eliminaram 250 dos 750 originais. Mas essa não é a frente principal. A frente principal, como você disse, é na Oblast de Donetsk. É lá que os russos estão avançando e provavelmente farão na cidade de Pokrovsk, conhecida em russo como Krasnoyarsk, algo semelhante ao que estão fazendo agora em Kupiansk. E ainda assim há outras coisas em andamento. Você mencionou Zaporozhye, sim, mas há algo mais que acho mais importante para entendermos como isso vai terminar, que agora está sendo discutido na televisão russa, e a necessidade de tomar Odessa, porque Odessa está relativamente perto. Se você olhar o mapa, são termos marítimos. Fica relativamente perto da Crimeia. E os britânicos e franceses sempre viram Odessa como uma base-chave exatamente por isso. Agora, os russos também estão voltando sua atenção para Odessa, para capturá-la. E se conseguirem, isso diz muito sobre como a guerra vai terminar. Porque uma vez que a Ucrânia remanescente não tem a Odessa, ela perde grande parte de seu interesse para a Grã-Bretanha e a França. Então, é assim que a guerra está se desenrolando. Mas tudo isso está indo terrivelmente devagar, e o mundo não para. É por isso que acredito que o Sr. Trump está pressionando Putin para acabar com isso por meio de algum ato surpreendente, como um ataque relâmpago a Kiev que decapite o regime de Kiev. Então você acha que um ataque de decapitação pode estar por vir? Ou seja, à medida que as linhas de frente estão desmoronando, para aumentar a confusão, ir diretamente atrás de Kiev, porque, bem, até agora os russos, não diria que não tocaram em Kiev, porque tocaram, especialmente recentemente, mas, sabe, isso não seria tão popular, nem mesmo dentro da Rússia, dado o papel histórico de Kiev na história russa como a origem da Rússia de Kiev. Mas você acha que um ataque de decapitação desse tipo poderia acontecer em um futuro próximo? Bem, em primeiro lugar, ter o Erezhnik elimina uma grande objeção ao ataque a Kiev. Eles não vão destruir a Lavra, a igreja ortodoxa muito famosa e importante, mosteiro e repositório de relíquias sagradas e restos de santos russos. Eles não precisam causar muitos danos a Kiev como um todo. Só precisam eliminar e ir fundo para chegar aos locais de segurança subterrâneos do Sr. Zelensky e seu círculo próximo na Bankovskaya Ulitsa e em um ou dois outros locais. Portanto, o dano material a Kiev será mínimo. A decapitação, acho que isso depende muito do Sr. Trump.
Se ele, por exemplo, realmente aumentasse as sanções, fizesse algo que interrompesse severamente a economia russa, o que está ao seu alcance, ele pode fazer coisas bem desagradáveis. Isso talvez empurrasse Putin a fazer o que ele já deveria estar fazendo, que é passar dessa guerra de atrito, que pode se prolongar demais, para acabar com o regime de Zelensky. Vamos ver. To finishing up the Zelensky regime. We'll see. I thought there was a big chance of something like this happening. Eu achei que havia uma grande chance de algo assim acontecer depois do ataque às forças nucleares da Rússia, que isso era algo que eles não poderiam sim. Algo que colocaria fim à guerra de atrito. Mas ainda assim, eles parecem continuar com a mesma abordagem. Minha última pergunta. Porém, eu só quero perguntar sobre essas tensões recentes entre os europeus e a Rússia. Porque eu também tive 2 dias atrás uma entrevista com o coronel Douglas Macgregor, que foi anteriormente assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ele argumentou que, em conversa com diferentes pessoas da inteligência dos Estados Unidos, eles meio que descartaram isso como sendo uma farsa europeia. Disseram que era exagerado e que os estonianos, especialmente, não eram confiáveis. Eles argumentaram que a Polônia, sabe, eles mais ou menos, bem, na verdade, não mais ou menos, eles admitiram muito abertamente que não havia ogivas nisso. Claro, os russos vão além. Eles dizem, claro, que não há ogivas, mas também que isso não era deles. Of course, there's no warheads, but also these weren't ours. They were, sent by Ukraine. Eles foram, você sabe, enviados pela Ucrânia. Novamente, não tenho nenhuma evidência aqui, então não cabe a mim dizer. Mas o que você acha dessas tensões? Mesmo que seja a Rússia fazendo isso, talvez para enviar um sinal de que eles também podem trazer a guerra para você. Mesmo que esse seja o caso, eu fico um pouco, não perplexo, mas noto a empolgação europeia com isso, de que eles quase podem mostrar essa arma fumegante vinda da Rússia, que agora eles têm alguma legitimidade para intensificar ou envolver os americanos. Não tenho muita certeza. Sim, até mesmo neste país, porque quero dizer, na Noruega, em Oslo, houve, você sabe, eles acharam que era um drone. É tipo, Rússia, Rússia, e no final das contas, eles não têm certeza se era um drone, e no dia seguinte prenderam alguém com outro drone. Mas você sabe, ele é norueguês, então isso não faz sentido. Mas esse impulso de sempre correr para essa empolgação de que agora finalmente os russos nos atacaram, agora podemos, você sabe, fazer algo. Isso é muito estranho para mim. It's very strange to me. Well, none of us knows for sure, and I doubt that Bem, nenhum de nós sabe ao certo. E duvido que a verdade por trás disso seja conhecida por décadas. Mas cada um de nós aborda a questão a partir de suas próprias concepções. E a minha concepção é que isso se encaixa no padrão típico de uma operação de falsa bandeira planejada e parcialmente executada pelos britânicos, pelo MI6. Eu observo o timing. O timing é importante. No caso da Estônia, a própria Kaja Kallas disse: foi há uma semana, sabe? Os russos fizeram essas incursões 4 vezes este ano. Ok. Por que você não disse nada antes? Por que isso está surgindo agora? Por que de repente do nada a Noruega está sendo mencionada? Por que de repente a Dinamarca e sua primeira-ministra, aliás, não os militares? Os militares são muito mais cautelosos na Dinamarca. Eles dizem que não têm ideia de onde isso está vindo e que pode vir de um navio no Mar Báltico e pode ser o navio de qualquer um. Mas foi a verdadeira primeira-ministra russófoba da Dinamarca quem disse: não podemos descartar a Rússia. Ok. Eu acredito que o MI6 está por trás disso porque se encaixa no padrão. Se você olhar para a última década, toda vez que há algum tipo de grande operação de falsa bandeira, seja na Síria ou relacionada à Rússia, isso coincide com alguma coisa. Bem, o assassinato ou morte de Alexei Navalny aconteceu o quê? Uma semana antes da Conferência de Segurança de Munique, quando a viúva dele já estava preparada para vir falar. Bem, isso é interessante. Mas foi uma armação. Quem teve acesso a ele no extremo norte? Bem, os britânicos têm um sistema muito extenso de espionagem
e atividades em toda a Rússia, especialmente com a ajuda de pessoas que podem se passar por russos, ucranianos russófonos, que trabalham com eles como inteligência ucraniana. E eu disse na época que o Navalny foi morto pelos britânicos. Digo agora que o que estamos vendo é um complô britânico, auxiliado e apoiado pelos ucranianos, que estão totalmente envolvidos nisso porque isso chamou a atenção dos europeus para o quão útil a Ucrânia pode ser ao fornecer sua tecnologia e equipamentos únicos para interceptar e destruir de forma barata, não aos $50.000 por míssil, mas um drone de $20.000 vindo da Rússia. Isso foi muito conveniente para o Sr. Zelensky. Mas de forma mais ampla, toda a ideia de uma muralha de drones, que foi um dos resultados de toda essa operação, uma muralha de drones para toda a Europa, com os ucranianos como parte disso. Esse é um resultado. Mas, novamente, o timing, para mim, é um grande indicativo. Toda essa história sobre supostos drones russos atacando a Polônia e a Romênia, depois a incursão de jatos militares russos no espaço aéreo da Estônia, tudo isso acontece logo após o final do Zapad 25. Esses exercícios conjuntos de Belarus e Rússia são realizados a cada 4 anos. Eles tinham acabado de terminar com 100.000 soldados russos e 25 delegações estrangeiras, muitas delas bastante importantes e, obviamente, potenciais clientes para equipamentos militares russos e para acordos de segurança com a Rússia, por dinheiro, é claro. E é muito conveniente começar esse novo coro de Rússia, Rússia, Rússia para desviar a atenção desse grande sucesso russo no Zapad 25. Bem, sim, por trás dos slogans retóricos vazios na mídia, existe uma realidade mais complexa, eu acho. Então, muito obrigado por tirar um tempo do seu sábado para conversar. E sim, eu sempre aprecio muito suas perspectivas. Bem, agradeço muito por expor o público a pontos de vista divergentes, aos quais eles têm direito e necessidade de acessar.